E aí pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos dar uma rápida dica, mas que é muito importante, desse site que é o Color Brewer, que ele vai te ajudar a trabalhar com as cores. Pessoal, as cores são um dos aspectos mais importantes dos mapas. Sem um esquema de cor ideal que vai te ajudar a transmitir a mensagem que você quer passar, seu mapa pode acabar ficando dessa forma, ou seja, sem harmonia, não transmitindo o que você deseja. Fica até visualmente não tão interessante, beleza? Mas antes, se você quer receber mais vídeos para melhorar o seu nível no QGIS, produzir mapas melhores, não se esquece de inscrever aqui no meu canal. Estou sempre postando vídeos sobre o uso do programa para que você produza cada vez mais mapas profissionais, beleza? Mas já sem enrolação, vamos aqui para esse site mostrar como é que ele funciona e como você pode interagir com o QGIS. Basicamente, pessoal, você tem três opções aqui a partir da natureza dos seus dados que você quer representar. Bom, temos dados sequenciais, dados divergentes e dados qualitativos. Bom, clicando nesse izinho aqui, ele fala um pouco mais sobre cada um. Por exemplo, dados sequenciais são quando você tem dados que estão aumentando de intensidade. Por exemplo, população por quilômetro quadrado. Isso aqui é interessante você utilizar um esquema de cor sequencial, enquanto para dados divergentes, aqui no caso ele fala que ele coloca uma cor mais neutra no meio e coloca cores opostas nas extremidades, que é exatamente aqui como ele tem aqui nesse exemplo. Se eu voltar aqui para divergente, você vê que tem uma cor mais neutra no meio e aqui também cores mais intensas nas extremidades. Isso aqui é para realmente criar um senso de oposição. Enquanto dados qualitativos, basicamente, ele se refere quando você tem dados que geralmente são dados não numéricos. Por exemplo, aqui ele dá o exemplo de população hispânica, branca, negra, asiática. E aqui, essa é a melhor forma de você trabalhar com esse esquema de cores. Bom, aqui você coloca o número de classes que você vai trabalhar, por exemplo, 4, 5, 6, e ele vai aumentando aqui de forma que o seu mapa fique visualmente agradável. Da mesma forma, aqui para sequencial, você pode escolher aqui o padrão, por exemplo, nesse esquema aqui partindo do amarelo, indo para o laranja e para o vermelho. É interessante quando você quer representar, por exemplo, temperatura ou intensidade de algum fenômeno. E aqui, pessoal, ainda tem uma opção de desativar cores que vão atrapalhar pessoas daltônicas como eu. Então, eu uso bastante esse site aqui exatamente para me ajudar. Então, por exemplo, ativando aqui essa opção, você vai ver que vai sumir algumas opções, beleza? E como é que você trabalha com isso daqui no QGIS? Então, vou colocar aqui, por exemplo, qualitativo e eu quero 5 classes, beleza? Eu quero nesse esquema aqui de cores. Bom, aqui você vai ter a opção de copiar esse código de cores um a um, ou você pode exportar. Vamos lá, eu vou fazer cada caso. Eu vou copiar, por exemplo, aqui esse código de cores, dou um Ctrl C, vou lá no QGIS, estou usando aqui um mapa do Brasil mesmo, que eu baixei da malha de estados do IBGE, eu vou colocar o link aqui abaixo, se você quiser baixar também. E aí, se eu quiser mudar essa cor, é só eu clicar aqui em cor, e aqui em anotação HTML, eu dou o Ctrl V, beleza? É só dar Enter que você copia essa cor. E Léo, se eu quiser copiar toda essa paleta aqui de cores, como é que eu faço também? Tranquilo, você vem aqui em exportar, export, você clica aqui em GIMP Color Palette. E aí vai fazer o download desse esquema de cores. Você volta lá no QGIS. E aqui, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma simbologia categorizada, eu vou colocar aqui, por exemplo, para a região, vou classificar, tem aqui, por exemplo, 5 regiões, né? E para criar essa paleta, pessoal, eu clico aqui nessa opção lateral, clico em criar novo gradiente de cor e altero aqui para Color Presets. Clique em OK e aí eu clico nessa opção de abrir. Clico aqui no arquivo que eu baixei e vai ter o arquivo. Deleta esse aqui primeiro e aí
vão ter as 5 cores. Outra opção que temos também é para dados sequenciais. Eu vou, por exemplo, baixar esse esquema aqui para 8 categorias. Eu baixo clicando aqui neste link, volto no QGIS e vou fazer a utilização nessa camada aqui de municípios que tem, por exemplo, a área. E aqui eu vou mudar a simbologia para, por exemplo, uma simbologia graduada, que é onde utilizamos esse tipo de dados. E o valor que eu coloco vai ser para a área em quilômetros quadrados. E aqui, gradiente de cores, eu vou criar um novo gradiente também. Eu vou selecionar novamente. E eu deleto o primeiro e clico em classificar. Eu posso mudar aqui o modo de classificação, por exemplo, para quedas suaves. Posso mudar aqui o modo para quebra natural. Vejo qual que me dá um resultado visualmente mais interessante. Então é isso, pessoal. Dessa forma que a gente trabalha com o Color Brewer. Ele vai ajudar bastante na qualidade final dos seus mapas. Por essa aula é isso. Te vejo logo mais.